Respira bem fundo, aperte os cintos e lá vamos nós. Lá vamos nós para mais um dia memorável. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma Liga dos Sábios. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Estão todos alegres nesse dia? Você sabia que a alegria do Senhor é a nossa força? Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Pode acampar um exército do seu lado e ainda assim você não precisa atemorizar o seu coração. Sim, porque ele mesmo diz na sua palavra, ele mesmo diz nas sagradas letras que ele tem a mim e a você na palma das suas mãos e nada pode nos arrebatar das mãos dele. Sejam preparados para mais um dia memorável, mais um dia de vitória. Coloca no comentário assim: o meu dia memorável já começou. Estamos juntos para mais uma liga. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Vai respondendo, pegando as suas mãos. Prepara o teu coração. Prepara o seu espírito. Prepara o seu ânimo para realmente viver nesse dia extraordinário. Tá bom? É isso aí. Ada, Ana Palice, Wanda, Ana Paula, Mônica, Nair. Bom dia, Isabela. Bom dia, doutora Lília. Bom dia, Adelita. Bom dia para todos vocês que estão chegando aí. Bom dia, Daniela. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom. Vamos junto. Fala aí, Pedro. Bom dia para você também, meu caro. Bom dia. Meu dia memorável já começou. Coloca no comentário. Faça uma declaração poderosa. Lá vamos nós compartilhar o nosso tema diário aqui. Bora lá? Enquanto você vai chegando, enquanto você vai se acomodando aí, enquanto você vai pegando aí o seu papel, caneta, alguma coisa para você anotar, eu peço que você todos os dias esteja com algo aqui para você anotar, realmente para você não perder nada e aproveitar ao máximo desse conteúdo. Nosso tema de hoje é: o homem sábio questiona a si, enquanto o tolo questiona os outros. Quando eu falo questionar, não estou falando de uma pergunta inteligente, uma pergunta sábia. Quando eu falo questionamento, eu estou falando, muitas vezes, de perguntas tolas, que não vão te levar a uma resposta sábia. Muitas vezes, há questionamentos que fazemos que não são questionamentos inteligentes, são perguntas bobas, são perguntas vazias de significado. Nosso tema de hoje é: o homem sábio questiona a si, o tolo questiona os outros. Todos os dias aqui no nosso desafio de 21 dias, nós vamos ter uma declaração, nós vamos ter um verso, nós vamos ter uma conexão de poder, uma declaração de conquista, nós vamos ter atividades, tarefas, rituais, verbalizações, visualizações, mentalizações. Você vai poder escrever algo, tá bom? Bom dia para Keila, bom dia para Kelly, bom dia para Fabiana, bom dia para todo mundo que está chegando aí. Enquanto você vai chegando também, antes da gente ler o nosso tema de hoje, nosso texto de hoje, faz uma coisa agora, clica nesse botão aqui do lado, ó, tem um botãozinho bem aqui, você que está no Instagram comigo, tem um aviãozinho, clica nele e manda para o máximo de pessoas que você puder mandar. Combinado? Vamos fazer isso agora? Então, antes de eu continuar, faz uma coisa, clica nesse botãozinho aqui e manda para o máximo de pessoas que você puder mandar. Viu, Kelly? Manda aí. Ok? Manda para o máximo de pessoas que você puder mandar. Que pessoas? Mateus, é todo mundo? Claro que não. Não é para todo mundo. Essa live aqui não é para todo mundo. Esse momento nosso juntos aqui não é para todo mundo. É para algumas pessoas. Algumas pessoas que querem crescer, para algumas pessoas que querem fluir, querem romper, querem desenvolver. É para algumas pessoas. Olha aí, ó, o Vitor, direto de Portugal. Tamo junto, Vitor. Um abração para você. Não é para todo mundo, é para algumas pessoas que de fato querem romper, mudar de nível, crescer na vida. Inclusive, muitas pessoas que passaram por aqui não vão ficar, vão passar por essa live, vão caçar uma outra live. Pode ficar à vontade, vai procurando aí o que está mais assim adequado ao seu cardápio, tá bom? Pode ir passando, não tem nenhum problema. Passa à vontade, procura outras lives, vê que se encaixa dentro daquilo que você já conhece, não busque nada novo, vá só para aquilo que você já sabe. Aí você vai acostumar o seu cérebro a ficar sempre dentro daquele padrão que você já conhece, tá bom? Não tem nenhum problema, tá tudo certo. Agora, se você deseja de fato algo novo, algo diferente, fica, ouve, anota, escreva e vamos avançar.
Combinado, gente? Bora lá. Bora com tudo. Faz o seguinte, anota. E você que está comigo no meu canal no YouTube, faz uma coisa agora. Se inscreve, ativa a notificação, dá o seu like. À vontade, dá o like, dá o like, dá o like, dá o like. Tô atrás de like, não. Cada like desse aqui significa um recado. Qual que é o recado? Alguém pode vir aqui porque é relevante, pode vir aqui porque é prático, pode aparecer por aqui que é aplicável, é ímpar, é mensurável, é relevante. Pode vir para cá, tá bom? Bora lá então. Nosso tema de hoje. O homem sábio questiona a si, enquanto o tolo questiona os outros. Versículo de hoje, Provérbios 10, verso 4. Capítulo 10 de Provérbios é um dos capítulos que mais fala de maneira clara, objetiva, prática, sucinta, sobre a prosperidade dos filhos de Deus, a prosperidade dos servos, a prosperidade dos filhos. É um dos capítulos que você mais aprende sobre realmente o que é crescer, o que é avançar. Quando eu falo prosperidade, obviamente não estou falando única e exclusivamente do aspecto dinheiro, não estou falando do aspecto bens, não estou falando do aspecto riqueza material somente. Ela é parte de uma série de riquezas que nós temos que avançar. Riqueza intelectual, riqueza emocional, riqueza social. A riqueza econômica faz parte, mas a riqueza emocional, espiritual, intelectual, física, espiritual, todas essas riquezas, social, familiar, tempo, todas essas riquezas fazem parte de um combo, fazem parte de um combo de promessa que Deus fez para nós. Então, o versículo é o seguinte: o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha que palavra poderosa essa aqui. Olha que palavra que a sabedoria milenar traz para nós aqui nesse momento. O que trabalha com mão displicente. O que é uma mão displicente? Indolente, preguiçosa, descomprometida. O que é uma mão displicente? Sabe que tem que fazer, mas não faz. Vou ler novamente. Provérbios 10, verso 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Frutificar. Sabe aquela mão como se fosse atrofiada? Nos evangelhos narra a história de um homem que tinha a mão ressequida. O que é uma mão ressequida? É uma mão que não se desenvolveu. É uma mão atrofiada. Ou seja, entrega, mas entrega só o que dá conta. Não vai além. Não entrega, não dá o seu máximo. Sente um pouquinho de desconforto, para no meio do caminho. Começa, mas tá complicado. Aí entra a indolência, entra a preguiça, entra a displicência. Que é a pessoa displicente, desatenta, distraída. Displicente tem a ver com que uma pessoa desligada, faz de qualquer jeito. E a displicência, uma pessoa que não dá atenção aos detalhes. Displicência, uma pessoa que não tá afim realmente, não está focado, não está concentrado. Mão displicente, é aquela mão que se engaja nas coisas, mas não se engaja para valer. Se divide em várias coisas, é aquela atenção alternada, é o alt tab lá do computador, sabe? Que você fica mudando de tela, que você fica mudando de página, que você fica mudando de canal. Mão displicente, não dedica, não põe energia, dedica pouco. Você raramente vai se destacar numa coisa que você não é apaixonado. Dificilmente você vai se destacar numa coisa que você não coloca energia de verdade. É aquela mãozinha assim, sabe? De qualquer jeito, aquela mão mole, para falar com um português assim mais claro. Displicência, desatenção, falha, falha. Não estou nem sabendo, mas também não foi nem atrás da informação. Nem sei como que faz, mas também não estudou. Não sei nem como lidar com isso aqui, mas também nunca procurou, nunca foi atrás para entender como que funciona. É aquela atitude assim, deixa do jeito que tá para ver como é que fica. Displicência, não dar atenção àquilo que é devido. Não há uma gestão eficaz da própria vida, nos negócios, na família, sem diligência. E aqui a palavra que está em contraponto é a palavra diligência. Diligência.
Tem um versículo lá de Romanos 12, verso 11, que fala o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos. Sede fervorosos, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alguém que tem objetivo, que tem clareza, que tem um desejo, que tem ambição. Ontem, estava falando com um grupo de pessoas, ontem à noite, numa palestra. Eu percebi em um determinado momento, assim, algumas pessoas desligadas, sem ambição, sem fome, sem sede. Tanto faz. Se der certo, Deus, se não der certo também, fazer o quê? Não tenho muito o que fazer, não tenho muito... É tudo muito difícil, tudo muito complicado. Sabe aquela atitude assim, bem... E aí, começa a reclamar, começa a falar que não está dando certo, começa a dizer que é desse jeito mesmo. Eu quero que você, onde você está agora, respire bem fundo. Eu quero que você fale. Quero que você imita para você. Quero que você fale para você agora, onde você estiver. Quero que você faça uma declaração de conquista. Quero que você repita comigo assim: eu nasci para viver uma vida abundante. Por isso, eu confio que o meu trabalho diligente vai me fazer enriquecer. Pois eu sei que Deus me concede força para trabalhar com sabedoria e inteligência. Portanto, todo trabalho que eu desenvolver vai prosperar. Fale mais uma vez assim, ó, eu nasci para viver uma vida abundante. Fala para você mesmo agora, nesse momento, aonde você estiver, e o que você estiver fazendo agora, pare e diga para você, eu nasci para viver uma vida abundante. Por isso eu confio que o meu trabalho diligente vai me fazer prosperar e enriquecer em todas as áreas da vida. Tudo que eu colocar em minhas mãos vai prosperar. Aonde eu tocar, vai haver riqueza. Aonde eu pisar, eu vou tomar posse. Minhas mãos se apropriam, multiplicam, meus pés tomam posse. Eu sei que Deus me concede força para trabalhar, inteligência para adquirir riquezas, para descobrir riquezas, para multiplicá-las. Com sabedoria e inteligência. Diga para você bem forte assim, ó, eu tenho sabedoria e inteligência. Portanto, todo trabalho, diga isso para você agora, bem forte, todo trabalho que eu desenvolver vai prosperar enormemente. Vai prosperar abundantemente. Respira fundo agora. Diga assim, ó, eu não tolero mais na minha vida a falta da excelência. Eu não tolero mais na minha vida a displicência, a desatenção, a falta de objetivo. Não tolero mais na minha vida a falta de clareza. Eu não tolero mais na minha vida a indolência. Eu não tolero mais na minha vida não entregar o meu máximo. Não tolero. Esfrega suas mãos assim bem forte. Energize. Respire bem fundo, estufe o seu peito e diga assim, eu me responsabilizo pela vida extraordinária que eu quero viver. Amém? Assim seja. Presta atenção. As perguntas são a resposta. Mateus, o que são perguntas? As perguntas são o laser da percepção humana. Quero que você escreva desse jeito aí. As perguntas são o laser da percepção humana. Quem é que enxerga o que ninguém mais consegue ver? Quem pergunta. Se o pensamento é o ensaio da ação, e se o pensamento é a ignição da existência, eu posso dizer para você que o que mais compõe pensamentos construtivos são as perguntas que nós fazemos. Então, as perguntas são a matéria-prima mais rica
de um pensamento construtivo. Já parou para pensar sobre isso? O que pode construir uma mente produtiva? O que faz uma mente ser construtiva, inventiva, criativa, inovadora? Perguntas. Perguntas. Então, as perguntas, elas fazem com que concentremos nosso foco, a nossa concentração, e elas determinam também o que sentimos e o que fazemos. Perguntas definem o que sentimos e o que fazemos. Como que tem pessoas que são capazes de enxergar soluções incríveis aonde nós simplesmente achávamos que não havia saída? Por que tem pessoas que elas extraem de várias e várias situações rumos em que outras pessoas comuns parece que nunca tinham visto nada? Por que essas pessoas conseguem isso? Como? Já é uma pergunta, né? Como? Se perguntássemos na vida mais sobre os comos e sobre os quens do que os porquês, chegaríamos a soluções mais rápidas, viáveis, produtivas, sim ou não, pessoal? Então, esse nosso bate-papo de hoje aqui é para incentivar você também a entrar numa batalha importante na vida de fazer certos questionamentos. Tem uma frase interessante do George Bernard Shaw, um cara que eu já li bastante coisa dele, um dramaturgo irlandês da época da Segunda Guerra, que ele disse o seguinte certa vez. Essa frase, ela norteou minha vida durante muito tempo. Eu ensinei, falei muito sobre essa frase durante muito tempo. E o Shaw dizia o seguinte: algumas pessoas olham para grandes construções, projetos, olham para grandes desafios na vida e se perguntam por quê. Outras pessoas, elas olham para aquilo que nunca foi feito. Elas olham para sonhos, projetos e dizem assim: por que não? Então, há uma diferença muito grande entre o porquê e o por que não. E aí a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: por que não você? Por que não você ser esse grande influenciador, grande líder, grande pai, grande marido, grande mãe, grande esposa? Por que não você? Essa referência, por que não você? Esse homem, essa mulher prósperos na terra, por que não você? Esse grande servo do Senhor, multiplicador de talentos na terra, por que não você? Esse grande escritor, por que não você? Então, a partir de hoje, olhe para qualquer coisa que você quiser na terra e comece a perguntar para você assim: por que não eu? Por que não eu naquele lugar? Por que não eu naquela mesa? Por que não eu naquele grande projeto? Por que não eu? Hum? Rodrigo Constante, seja bem-vindo, querido. Direto de Luxemburgo. Bom dia para você. Pergunta: por que não eu? As pessoas perguntam muitas vezes lá fora, né? Assim: ah, você? Por que você? É verdade. Por que não eu? A resposta a quem faz uma pergunta ainda mais bela. Nós vivemos a ditadura da afirmação, a ditadura da exclamação, a ditadura do ponto final. Nós vivemos a ditadura da resposta. Mas as pessoas não se questionam, não perguntam. O sábio, ele sempre traz para ele: por que não eu? Por que eu estou vendo isso aqui de uma forma diferente? Por que eu não vejo isso aqui de uma outra forma? Por que eu não encontro essa solução, essa saída? O tolo, ele está sempre jogando para outra responsabilidade. Perguntar faz com que a responsabilidade venha para você. Sabe lá no truco? Você vira o pé do baralho. Quem já jogou truco aqui sabe. Quando você arrasta o pé para você, você define como que é o jogo. Já percebeu isso? Pois é. Perguntar faz você trazer para você o pé. Faz você ser o manda na mesa. O mandatário da mesa. Trazer para si a pergunta por que não eu faz com que você se responsabilize por aquilo que está na sua zona de influência. Quer que todo mundo coloque aqui no comentário assim, ó, por que não eu? Por que não eu ter essa família próspera, abundante, plena? Por que não eu ter esse grande grupo? Eu estou sempre perguntando para os meus filhos: por que não você, Felipe?
Por que não você, Elisa? Por que não você, Estela? Por que não você? Por que não você ter esse grupo poderoso, ter esse conglomerado de negócios? Por que não você ser essa pessoa que vai sentar na mesa e direcionar, instruir, servir? Por que não você ter essa quantidade de pessoas sendo tocadas, transformadas pela sua vida? Por que não a sua vida? Por que não você ser esse grande artista? Por que não você ser esse político bem-sucedido? Por que não você ser essa pessoa que vai sacudir a sua cidade? Por que não eu? Deus está dizendo, é para você e é com você que eu estou falando. Então não se pergunte mais. E eu quero que você escreva uma outra coisa aí. Esse é um ponto de interrogação importante. Mas eu vou te contar uma coisa. Tem coisas que Deus já pôs um ponto final. Não coloque interrogação. Certa vez, o Goethe, grande filósofo, ponderou o seguinte: todos querem ser. Ninguém quer crescer. Não queira ser antes de crescer. Tá. Você nunca mudará o seu comportamento até que você tenha mudado a sua forma de pensar. Outra frase do Chow: quem é incapaz de mudar a mentalidade, é incapaz de mudar qualquer coisa. Quem é incapaz de mudar o que pensa, também não muda o que faz. Coloca no comentário, ó. Quem não muda o que pensa, não muda o que faz. O pensamento é a ignição da existência. E vou te falar mais uma vez. A pergunta é a matéria-prima mais importante de um pensamento construtivo. A pergunta é a matéria-prima mais importante de um pensamento construtivo. Alguém está perguntando aí sobre o evento de Goiânia. No final, vou falar mais sobre isso aí, tá? E dar alguns recados para vocês aí. Um modo importante de você continuar crescendo é manter-se sempre fazendo perguntas. Quais são as perguntas mais importantes que você precisa fazer hoje? Um dia desse, um evento aqui, a gente fez uma batalha de perguntas. Foi muito interessante. Batalha de perguntas. Batalha de perguntas. E eu estava notando como as pessoas têm dificuldade para formular um pensamento, uma pergunta. Porque elas pensam que tem que ser uma pergunta assim, ó, né, extraordinária. Não, tem que ser a pergunta que vier. Porque a pergunta que vier também mostra a rapidez dos seus pensamentos. A pergunta que salta, e aí eu vou te dizer mais, aí se no caso não tem nenhuma pergunta, não tem nada que perguntar, não tem nada para saber, mostra também um nível de letargia, mostra também um nível de desinteresse, mostra também um nível de quê? Vazio, mostra também um nível de quê? De construção de pensamentos. Mostra o nível de ritmo hipnótico que as pessoas vivem. Gente que não questiona nada, não pergunta nada, gente que não quer saber de nada, gente passiva. Falta de pergunta, a falta do que saber, a falta do que buscar, mostra o nível de letargia das pessoas, de, sabe, lentidão dos pensamentos, a falta de construtividade. Eu falei agora há pouco, vou repetir, talvez algumas pessoas não pegaram. A pergunta é a matéria-prima mais importante de um pensamento construtivo. Quais são as perguntas que você não tem feito? É aí que as suas soluções estão. É aí que estão as respostas que você precisa nas perguntas que você ainda não fez. Se o teu crescimento, tua prosperidade, teu avanço, tua explosão está em mesas que você não sentou, gente que você não conectou, assuntos que você não domina, capacidades que você ainda não tem, então eu vou te dizer uma coisa: as respostas que você não tem ainda estão em perguntas que você jamais imaginou, perguntas que você nunca fez, perguntas que você nunca, assim, nem nunca elucubrou na sua mente. Nunca me perguntei sobre isso aqui, nunca me questionei sobre isso aqui, nunca imaginei que existisse isso aqui. Tem um lado no nosso cérebro, um quadrante do cérebro, que é aquilo que nós não sabemos e nem sabemos que não sabemos. Por que não sabemos que não sabemos? Porque nunca perguntamos, nunca questionamos, nem imaginava que existisse isso aqui.
nem fazia ideia. É por isso que quando aparece alguém fazendo certas coisas, a gente fica assim, incrédulo, questionando, por que essa pessoa está fazendo isso? Mas não é essa a pergunta. A pergunta não deve ser por que está fazendo isso? A pergunta deve ser por que eu não fiz isso? Por que eu não descobri isso? O que é que eu não sei? Quais são as perguntas que eu nunca fiz em relação a isso? Como que eu posso chegar lá também? Então, muitas vezes, certas perguntas que você faz, elas só mostram o teu grau de maturidade, o nível que você tem de compreensão sobre a vida. É ou não é, gente? Quem tem receio de perguntar tem vergonha de aprender, de crescer. A partir de hoje, nunca mais tenha medo, vergonha de perguntar. O sábio questiona a si, o tolo questiona o outro. Por que o tolo questiona o outro? Porque ele quer transferir para o outro a responsabilidade. O sábio que questiona a si, o que ele faz? Não, a responsabilidade é minha. E esse tipo de resposta sou eu que tenho. Eu que tenho que criar, gerar esse tipo de resposta. Tem algum versículo para a passagem de hoje? Tem. Provérbios capítulo 10. Nós lemos Provérbios 10, verso 4. Para você que chegou agora, Provérbios 10, verso 4. Quem tem medo de perguntar, tem medo de crescer, escreve isso aí no comentário. Pega alguns insights aqui. Pegue alguns insights. Como posso chegar no próximo nível? Qual é o próximo nível que você quer chegar? As pessoas falam muito sobre o próximo nível, próximo nível, próximo nível. Próxima fase, próxima estação, próxima etapa, próximo patamar. Tá bom. O que é o seu próximo nível? Primeiro defina que nível que você está hoje. Não tem próximo nível fazendo a mesma coisa que eu fazia no anterior. Não tem gente nova para chegar se eu não saio de perto, não me desconecto de quem eu tenho, de quem eu estou conectado até hoje. Quem tem medo de perguntar tem medo de crescer. Quem não cresce não faz nada crescer. Parece uma coisa tão óbvia, né? Parece uma coisa, mas é tão simples isso que você está falando. E é verdade, é para ser simples mesmo. Não é simplista, não é simplório, mas é simples. Escreve no comentário: quem não cresce não faz nada crescer. Então, por que não está crescendo a sua rede de relacionamentos? Porque você não está crescendo. Por que teus resultados não estão maiores? Porque você não está maior. Por que tua influência não está grande? Porque você não tem, você mesmo não tem aumentado o seu valor. Por que a minha marca, meu negócio não está posicionado nos melhores lugares? Porque você não vai nos melhores lugares. Você não conecta com os melhores lugares. Vou repetir isso aqui. Quem não cresce, não faz nada crescer. Por que aquilo que eu administro, eu não vejo o negócio brilhar? Você não está brilhando. Nada vai brilhar na tua mão antes de você brilhar. Por que parece que ninguém se interessa por aquilo que eu falo? Pô, tem que aumentar seu repertório, tem que aumentar sua sabedoria, tem que aumentar seu conhecimento, tem que aumentar o seu nível de informação, tem que dar mais largueza, mais profundidade. Peixe grande não trafega em leitos rasos. Grandes embarcações não trafegam, não andam onde as águas são rasas, porque ela vai atolar, vai ficar presa, vai ficar emperrado. Quem não cresce não faz nada crescer. Para que sejamos guiados pela excelência, para que ao fim de cada dia, de cada mês, cada ano, e por certo ao fim da própria vida, nos façamos a seguinte pergunta: fomos suficientemente exigentes conosco e através do nosso exemplo inspiramos aqueles que nos cercam a fazerem o melhor esforço, alcançando assim todo o seu potencial? Escute. Um dia desse alguém colocou para mim assim: o que você vai escrever na sua lápide quando você partir? O que você gostaria que escrevessem lá? Eu pensei, vou pedir, de repente vou falar para escreverem isso, isso e aquilo. Mas quer saber? Eu não faço nem ideia. Não fico pensando isso. O que eu tenho para escrever, eu vou escrever agora. E outra coisa, eu não vou pedir para escreverem nada. As pessoas é que vão escrever. Elas vão falar sobre aquilo que eu entreguei. Estou escrevendo agora. Eu não posso definir o que vai acontecer amanhã, nem sei se eu estaria aqui amanhã. Mas o fato é, eu só tenho hoje, eu só tenho agora, ele é o presente.
Então presta atenção. E não sou eu também que vai pedir a alguém para escrever alguma coisa. São as pessoas que vão se lembrar ou não. São as pessoas que vão escrever ou não. A sua vida é digna de que alguém escreva algo sobre ela. O dia que o seu nome é citado aqui pela última vez foi o dia que você partiu. Mas quem vira, quem se torna um movimento vivo, não morre nunca. Quem se torna um movimento, não é monumento, não é movimento vivo, nunca morre. Pessoas continuam falando. O Phillips Brooks foi o cara que fez o funeral do Abraham Lincoln. E ele no funeral foi brilhante. Um pastor muito sábio, ele falou o seguinte: terrível dia é aquele dia em que a alma de um homem não se inflama com mais nada. Que dia terrível. Que dia terrível. O dia que a sua alma, Janaína, bom dia, querida. O dia que nada mais inflama a sua alma. O dia que nada mais toca, mexe com você. Eu vou te falar, esse é um terrível dia. Sabe uma coisa, gente, de verdade? Nós precisamos que todos os dias o Senhor mesmo, sabe, nos desperte, nos levante, com ouvido para aprender, com a língua de erudito para ensinar, para dar uma boa palavra àquele que está cansado. E nos desperte a cada manhã para realmente não tolerarmos uma vida, sabe aquela vidinha indecente, ruim? Sabe aquela vidinha pornográfica, podre de ruim? Sabe aquela vidinha mal educada? Sabe aquela vidinha quadradinha, empacotadinha? Que Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Deus nos livre de passar por algum dia e não cravarmos de fato o nosso nome em algo, sabe, relevante na Terra. A verdadeira medida de uma pessoa, ela se encontra. Mateus, como definir o tamanho de uma pessoa? Como definir o tamanho de uma vida? Grande frase, eu gosto mais de biografias, já deu para vocês perceberem, né? O Isaac Stern, grande instrumentista, falou certa vez o seguinte: o tamanho de uma vida não está na sua duração, mas na sua doação. Uau! Vou repetir a frase do grande mestre Isaac Stern. O tamanho de uma vida não está na sua duração, mas na sua doação. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu preciso cuidar de mim primeiro. Claro, precisa. E cuide todos os dias, aliás. Faça isso, por favor. Sabe por quê? Quem mais se cuida, mais pode se doar. Porque você não pode doar o que está estragado. Você não pode doar o que não presta. Você não pode doar o que tá disfuncional. Você não pode doar o que não está servindo nem para você. Sabe por que cuidar de si bem, cuidar de si bem, vai fazer toda a diferença? Você só dá o que você tem, só transborda o que está cheio e só pode dar o que presta. Não dê para os outros que não presta nem para você. O tamanho de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. E a grande tragédia não é a morte, é não viver de verdade. Tamanho de uma vida, a altura dos seus ideais, largura da sua compaixão. O quanto seus braços conseguem se abrir para abraçar o máximo de pessoas possível, servir uma geração. A palavra diz em Atos que Davi, tendo servido a sua geração. Esse versículo é maravilhoso. Davi, tendo servido a sua geração. Eu vou depois ler esse versículo aqui com vocês. Você está a serviço dessa geração? As ideias que você propõe, as soluções que você traz, as ferramentas que você cria, os movimentos vivos, poderosos que você gera, que você pare, os livros que você escreve, os lugares que você fala, as empresas que você abre, os negócios que você faz, as conexões, as sociedades, as parcerias, tudo, os ambientes que você adentra, que você gera, que você cria, estão a serviço dessa geração para valer.
A verdadeira medida de uma pessoa está na altura dos seus ideais, na largura da sua compaixão, na profundidade das suas convicções e no cumprimento da sua paciência. Vou falar de novo isso aqui. Isso aqui é uma frase que ela me toca, ela mexe comigo. O tamanho de uma pessoa está na altura dos seus ideais, na largura da sua compaixão, na profundidade das suas convicções e no cumprimento da sua paciência. Quem não pode perguntar não pode viver. Quem não pergunta da maneira correta não consegue se responsabilizar pelos seus atos. Tenho ensinado muito meus filhos a perguntarem as coisas, em vez de ficarem na doutrina da resposta imediata. Cuidado com a doutrina da resposta imediata. Vou falar de novo aqui a frase, tá? Alguém colocou aqui o seguinte: Mateus, eu tenho dificuldade na fala, por isso evito fazer perguntas. Como tratar? Há uma questão de você desenvolver a sua dicção, é isso que você está falando? Você pode desenvolver indo no fonoaudiólogo, fazendo um tratamento com um especialista dessa área, da fonoaudiologia. Agora, isso não impede você de fazer perguntas. Você pode escrever a pergunta. Você pode fazer pausadamente, você pode falar, tá bom? Não precisa ficar escravo da resposta imediata. Não precisa ficar escravo dessa tirania de responder logo. Não precisa. Aí você vai tratando isso clinicamente, você vai tratando disso, tá bom? Outra coisa, você não tem a obrigação de fazer como ninguém faz. Seja livre. Como mudar essa doutrinação, Mateus? Faz uma coisa hoje. Faz um desafio para você hoje de fazer 5 perguntas poderosas. Vou te dar um desafio hoje. Me dá exposição, a doutora Paula colocou aqui, é verdade. O grande problema da questão das perguntas não é, no caso aqui do nosso amigo, ele falou sobre uma dificuldade que ele tem na fala, mas a própria dificuldade da fala, ela vem possivelmente de uma trava emocional, de uma barreira psicológica que foi colocada, chamada de bloqueio, trava, falta de permissão, chama do que você quiser. Mas o fato é que, de repente, isso aí é o quê? É uma trava de aprendizado. Você foi muito tolhido, você foi muito taxado, você foi muito podado, você foi muito cortado desde a sua infância. Era proibido perguntar, era proibido falar. Cala a boca, não fala nada, você não sabe de nada. Você ouviu demais isso durante a sua infância. Na sua adolescência você se revoltou e na sua fase adulta você se embotou. Olha como é que funciona. Na infância, você é tolhido, você é cortado, podado. Na adolescência, você é embotado. Na fase adulta, você é aquela pessoa assim. Por mais que você estude, cara, isso aqui não tem nada a ver com a parte de graduação, formação acadêmica, estudo, nada a ver com isso. É pura e exclusivamente emocional. Não é cognitivo, é emocional. A questão que muitas pessoas pensam que é cognitivo. Não é, é emocional. Então hoje faz um desafio. É como alguém perguntou para mim ontem assim: eu tenho muita dificuldade em desagradar as pessoas, então encontre alguém que você não quer desagradar de jeito nenhum e desagrada essa pessoa. Se ela te ligar, não atenda. Se te mandar uma mensagem, não responda. Deixa para depois. Deixa ela aguardar um pouquinho. Deixa ela descobrir que você é a sua prioridade. Mateus, eu tenho medo demais de desagradar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu primo, não sei quem. Você vai desagradar. Agora desagrada logo. Essa trava em falar, essa dificuldade em fazer pergunta, na verdade, é uma dificuldade com o aprendizado. É que a gente fica pensando em aprendizado, assim, aquele aprendizado português, matemática, ciência, geografia, história. Não. Não é esse aprendizado que eu estou falando. Não adianta nada você saber sobre tudo e não saber nada sobre si mesmo. Eu vou te contar uma coisa. Você pode ser uma pessoa que sabe tudo de tudo e não sabe nada de si. Putz. Vou te falar qual é o mais elevado nível de autoconhecimento.
conhecer-se. Conhecer-se. Saber seus limites. Um problema grande da maior parte das pessoas não sabe quem são. Por isso seus medos te travam tanto. Não adianta nada saber sobre tudo e não saber nada sobre si. Tem gente que sabe muita coisa de muito. Sabe muito de muita coisa, mas sabe muito pouco de si. E é por isso que você muitas vezes tem investido tanto em capacidade, porque a nossa mentalidade sobre conhecimento é investir em capacidade. Mas posso te afirmar uma coisa. Talvez você não tenha mais que investir em capacidade. Você vai ter que investir em merecimento, permissão e identidade. E é por isso que as perguntas ou o nível de perguntas que você vier a fazer a partir de agora vão te colocar numa rota de conhecimento sobre você que você vai ficar assustado. Puxa vida, estava tudo dentro de mim. É por isso que o sábio, quando ele se questiona, ele descobre. Coloca no comentário. Quem pergunta, descobre. Quem se pergunta, se descobre. Quem se pergunta, se desafia. Quem se pergunta, se responsabiliza. Quem se pergunta, se responsabiliza. Puxa vida. Então, eu quero te dar um desafio hoje. Qual é o desafio que eu quero te dar hoje? Fazer 5 perguntas. 5 perguntas. 5. Eu gosto do 5, vocês já perceberam isso? Por que eu gosto do 5? Porque para mim o 5 é o número da responsabilidade. Tem algumas coisas sobre você que você não faz nem ideia. Precisa começar a descobrir hoje. Para de perder tempo. Para de perder tempo com a resposta imediata, com a tirania, com a doutrinação da resposta imediata, com a ditadura da resposta imediata. Começa a entrar no modus operandi agora de aprendizado sobre você, com perguntas sábias. O que é que eu não vi ainda? Por que está tão obscurecido para mim essa compreensão? Por que isso aqui esteve sempre tão longe? O que é que eu não sei sobre isso? O que é que eu tenho que descobrir sobre isso? Sabe uma coisa que eu tenho feito ao longo de muito tempo já? Todas as vezes que eu pego uma coisa diferente, eu pesquiso imediatamente sobre aquilo. Imediatamente. Estava num ambiente que muita gente estava falando sobre aviação. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a mergulhar para entender a aviação, para estudar a aviação. Comecei a me apaixonar pela aviação. Então, quando você começar a se deparar com alguns assuntos e aquilo começa a chamar a sua atenção, começa a pesquisar mais a respeito para você dominar aquilo. Entende? O tamanho de uma vida está na altura dos seus ideais, na profundidade das suas convicções, na largura da sua compaixão e no comprimento da sua paciência. Avancemos. Atitudes e ações só podem ser tomadas quando temos informações precisas. Como ressignificar aquilo que está embotado, atrofiado, mirrado? Presta atenção. Toda ressignificação é pegar o que me tornava fraco, me machucava, que me prendeu, pegar aquilo que me entristecia, pegar aquilo que me feria, pegar aquilo que me empobrecia, pegar aquilo que me fazia chorar, pegar tudo aquilo que foi trágico na minha vida. Pegar isso e fazer disso um piso para pavimentar uma nova estrada. Presta atenção, gente. Toda ressignificação é pegar o que me fazia sofrer e tornar isso o que me faz ser forte.
Vou dar um exemplo. Para você destravar a vida, você tem duas experiências. Presta atenção nisso aqui. Você tem uma experiência de alto impacto e tem que ser emocional, tá? E você tem uma experiência de repetição de padrões. Por quê? Do mesmo jeito que travas, bloqueios, eles são protocolados em nós por meio de impacto e processo. Pega essas duas palavras aqui, impacto e processo. Impacto e repetição. Escuta, impacto é um choque, é um evento, uma marca grande. E nós temos as repetições. Repetições, processos. Isso vai jogando para dentro da nossa cabeça, para dentro do nosso cérebro, isso vai jogando para dentro das nossas memórias. Isso vai jogando para dentro dessa caixa registradora chamada alma, vai jogando lá para dentro o quê? Lixo, entulho. Isso me enfraquece, me empobrece, isso me abate. Presta atenção. Isso me enfraquece, isso me adoece a alma. E ao longo da vida eu vou tocando a minha existência, sempre nesse rumo, eu vou conectando energeticamente com as pessoas por conta disso. Isso me faz sofrer, isso me impede de avançar. Isso aconteceu dessas duas formas, na vida de todo mundo. Um forte impacto, que foi um trauma, é um evento, ou repetição, repetição de padrão. O que acontece? Por mais que você busque tomar decisões racionais, por mais que você busque tomar atitudes racionais na vida, por mais que você seja uma pessoa conforme, analítica, por mais que você seja uma pessoa assim, cartesiana, racional, matemática, analítica, por mais que você busque ser assim, você sabe, tem muita atitude que você toma que é puramente emocional ou por conta desses problemas emocionais. Você pode ser um matemático, você pode ser uma pessoa da ciência, você pode ser uma pessoa muito lógica, mas tem muita decisão sua que não são, muita decisão que você toma que não é lógica. Olha que coisa interessante isso aqui. Eu gosto mais de falar disso porque isso mostra o nível de comportamento que nós temos e de resultados. Você pode ser uma pessoa extremamente lógica, mas você observa que tem muita decisão que você tomou ao longo da vida que não foi lógica. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente. Cara, isso aqui é uma coisa tão interessante. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas por incrível que pareça, tem muitas decisões que você tomou que não foram decisões inteligentes. A pergunta que fica é a seguinte: por que que você tomou esse tipo de decisão? Não tem lógica nisso. Não tem lógica você ter se relacionado com esse tipo de pessoa, mas porque você acabou atraindo quem lhe era semelhante. Você nem sabia que estava doente e acabou atraindo uma pessoa doente também. Por que que você contraiu relacionamentos tão adoecidos? Porque você também estava adoecida. Isso aqui é para tirar mesmo, é para mexer com o ego daquelas pessoas que pensam que tudo é de cunho racional. Não é. 5% está aqui, ó, nesse lugar. 95% está aqui. Essa caixa registradora, ela vai definindo os rumos da nossa vida. Vai definindo o que fazemos, por que fazemos, o que compramos, por que compramos, quem conhecemos, por que conhecemos. Inclusive, define. Por que que você faz até hoje certas perguntas ou por que que você não faz certas perguntas na vida? O próprio Freud, o pai da psicanálise, ele mesmo disse várias vezes. E entendendo bem a racionalidade humana, mas também o aspecto emocional, ele mesmo disse certa vez. As pessoas, por mais que elas busquem, por mais que elas buscam se apegar ao aspecto racional, elas não fazem nem ideia. Grande parte do que elas decidiram foi de cunho mera e exclusivamente emocional. Por quê? Por causa das repetições de padrão ao longo da vida e por conta também das experiências de alto impacto e de traumas. Então, para ressignificar, eu vou ter que pegar toda a matéria-prima que eu tenho. O que que eu tenho? O que eu tenho que me enfraquece. O que eu tenho é aquilo que me fazia fraco. Eu vou pegar isso e vou transformar no que mais vai me fortalecer a partir de agora. Exemplo, eu tinha no passado um problema com paternidade. Cabisbaixo, fraco, revoltado, sem rumo e sem propósito. No que é que eu transformei isso ao longo da minha história?
num levantador de pessoas, num ativador de gente, num ativador de identidades, num ativador de propósito, num líder, em alguém que treina a gente, em alguém que desperta pessoas, em alguém que fala demais sobre paternidade. Percebe o que eu estou dizendo? Em ser pai de um movimento. Ou seja, eu peguei aquilo que me enfraquecia e transformei no que me fortalece. Ressignificação nada mais é do que isso. Dar um novo significado é transformar o que me enfraquecia no que me faz forte. Faz sentido? Como fazer isso? Eu vou pegar sempre isso. Era a minha dor, agora vai ser cura. Era o meu vazio, agora vai ser o preenchimento. Era o que me abatia, agora vai ser o que mais me fortalece. E por que é importante você pegar isso e externalizar, expor? Porque na exposição você é curado. Olha o que a própria palavra diz lá em Tiago. Tem alguém entre vós doente? Isso aqui ele fala, o apóstolo, sobre a cura física, mas vale também para a cura emocional. Tem alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, chama aí as pessoas em volta para poder orar por essa pessoa, para ela ser curada. No outro texto ele fala o seguinte: confessai as vossas falhas, vossos erros, vossos pecados, para seres curados. Olha que coisa isso aqui. Posso te contar uma parada? Quando você... Presta bem atenção. A gente fica pensando que o confessar é só quando você chega na frente de um padre, na frente de um pastor, na frente de um reverendo, de um líder, de um apóstolo, de um bispo, seja lá quem for, de um sacerdote. Aí você fica pensando que confessar é você chegar, pô, eu quero te dizer que eu faria assim, assim, assim. Você sabia que não? Meditando melhor sobre isso, cada vez que você transborda, você está também fazendo uma confissão de erros. Porque transbordar é se expor. Então, quando você se expõe, você também está sendo curado. Não é fácil se expor. Não é fácil ficar contando história de si, não é verdade? Não é fácil você ficar falando de você. Mas eu vou te contar uma coisa. Curadora. É por isso que quando você vai num lugar e alguém fala assim, fala algo aqui para nós e você começa a falar, você mal sabe que quando você fala, é você que está sendo curado. Porque você também está confessando. A própria palavra diz, confessai os vossos pecados. Posso te falar mais? A confissão não é para o perdão. A confissão é para a cura. Olha isso aqui. O perdão vem quando você perdoa, mas a cura vem quando você confessa. Uau. Quando a palavra fala assim, ó, confessa os pecados de vocês, não é para vocês serem perdoados, porque perdoado você já foi. Quando você perdoa, é para confessar, para ser descurados. E é por isso que você tem que transbordar na terra, é por isso que você tem que abrir sua boca. Quanto mais você abre a boca, mais consciência de cura você tem. Uau! Eu vou te dizer mais. Vou te dizer mais. O perdão só Deus vê. Mas a cura é impossível de esconder. Por que você tem que começar a abrir a sua boca, você que já está abrindo, não parar nunca mais? Porque quanto mais você abrir a sua boca para confessar, segundo o que o próprio apóstolo Pedro diz, e também Tiago, quanto mais você abrir a boca para falar, transbordar, confessar, se expor o que você viveu, o que você sofreu, mais cura você vai evidenciar. Eu penso que isso aqui é sabedoria do alto, para a minha vida e para a sua também. Escreve no comentário, a confissão não é para perdão, a confissão é para cura. E falar, abrir, vir aqui ó, na frente de 300 pessoas e falar das lutas, dificuldades, adversidades, limitações, revoltas do passado, é uma exposição, gente. Sim ou não? Mas eu vou te contar uma coisa, é na exposição que há cura. É na exposição que há ressignificação. Respondendo a essa pergunta, não há, pode até escrever esse insight aí, poderoso, essa granada. Arranca o pino dela e joga. Ou, não há ressignificação sem exposição. Escreve isso aí, por favor. Não há ressignificação sem exposição. Não há cura sem confissão. Não há cura sem confissão. Não há ressignificação sem exposição.
Aquele que não pode perguntar não pode viver. Forças e fraquezas são coisas que se relacionam com você mesmo. Oportunidades e ameaças. A SWOT humana, né? Vamos avançar aqui. Nossa experiência se baseia muito naquilo que nós focalizamos. As perguntas, elas são projetadas, essas que eu vou trazer para vocês aqui, para levar você a experimentar contentamento, gratidão, felicidade, alegria, empenho, amor todos os dias na sua vida. Perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Essas perguntas aqui não são perguntas, não são questionamentos vazios e nem intimidadores. Porque tem perguntas que elas são muito intimidadoras. Faça perguntas abertas, não perguntas que intimidam, que encurralam, que entrincheiram, mas perguntas que são catalisadores de soluções em meio às situações que você enfrenta. Pelo que você poderia ser mais feliz agora? Pela sua família, pela sua casa? Pelo que você poderia ser mais feliz no hoje, no agora? 3 coisas específicas que as perguntas realizam. Primeira coisa, as perguntas, elas mudam imediatamente o que focalizamos e, consequentemente, o que sentimos. Saúde emocional é foco e significado. No que eu colocarei meu foco? E qual é o significado que isso tem para mim? Gente, emoção é o que nós devolvemos, tá? É o que devolvemos. Emoção é o que devolvemos. Sentimento é o nosso modo de enxergar e como interpretamos e jogamos para dentro. E é por isso que, dependendo do sentimento que você tem, do filtro que você tem, o seu corpo inteiro vai sentir. Porque para cada tipo de sentimento que você alimenta e emoção que você come, algum órgão do seu corpo vai ser afetado. Fígado, pulmão, coração, rins. Se é raiva, se é ódio, se é medo, se é vingança, se é ressentimento. Cada órgão do seu corpo vai sentir. Estados emocionais são passageiros. Óbvio que sim. E ter a capacidade de regular, gerir esses estados é o que vai definir os seus resultados na vida. Tem gente que é muito inteligente, mas não sabe como alterar os seus estados emocionais. Perguntas alteram nossos estados emocionais. Perguntas mudam imediatamente o foco que nós damos. Está percebendo aí agora nos debates, né, que o Pablo está participando? Está percebendo os debates, de repente, da Prefeitura de São Paulo, que parece que essa eleição ficou assim, nacional, né? Mas, de repente, da sua cidade, qualquer debate que você for assistir, bons debatedores e gente que responde não foca só no que foi perguntado, mas no estado de espírito de quem perguntou, nas intenções de quem perguntou. Porque tem perguntas que são extremamente capciosas, tem perguntas que são completamente perniciosas. Há perguntas que são feitas que, na verdade, a pessoa não quer a resposta para aquilo que ela perguntou. Ela quer ver a postura de quem responde. Você sabe disso. E bons debatedores sabem. Eles buscam saber o estado de quem está perguntando. Então, a maneira como você pergunta muda imediatamente o seu foco. Duas perguntas definem seu foco. Definem também seus sentimentos. E saúde emocional significa 2 coisas: foco e significado. No que é que eu vou focar e qual o significado que isso aqui tem para mim. Segunda coisa que perguntas fazem. Perguntas mudam aquilo que nós queremos sufocar. Perguntas abrem possibilidades. Perguntas, elas mudam aquilo que nós queremos segurar e sufocar. Perguntas expõem. Outra questão. Escreve isso aqui. Perguntas mudam a percepção dos recursos que temos à nossa disposição. Então, perguntas, elas mudam o que nós focamos, como nos sentimos.
elas mudam aquilo que nós queremos suprimir, esconder, sufocar. Elas também mudam a nossa percepção dos recursos que temos à nossa disposição. Tem certas coisas que você nunca usou, porque afinal de contas você nunca perguntou para que serve. Há coisas que você nunca usou, porque nem você sabe que está à sua disposição. Perguntas vão expor aquilo que você tem à sua disposição e aquilo que você não tem ainda. Sim, de verdade, perguntas elas mudam o nosso mapa. Quem muda o mapa muda o território. Quem muda o mapa muda a rota. Perguntas poderosas da manhã. As nossas PPMs aqui. Pelo que eu sou feliz agora? Por onde pode começar a sua gratidão? Responda essa pergunta. Pelo que eu sou feliz agora? O que me deixa feliz? Como isso me faz sentir? Pelo que eu estou empolgado, motivado agora? Como que isso aqui me deixa energizado? Como que isso me faz me sentir? Pelo que eu estou apaixonado em fazer agora? O que eu faço com maior entusiasmo, com vontade, com desejo? Pelo que eu sou grato? O que me deixa grato? Como que isso me faz me sentir agora? Não entendi como enxergar o estado da outra pessoa por meio de uma pergunta. Mete a pergunta lá que você vai perceber rapidinho como é que essa pessoa vai reagir. Porque dependendo da pergunta, vai saltar algo aos olhos dela que ela nunca tinha pensado. Porque as pessoas não estão preparadas para certas perguntas. Você consegue perceber a animosidade, você consegue perceber o estado de vingança, de vigilância, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Rapidinho. E para mestres em leitura do comportamento humano. Grandes treinadores, mentores, líderes, grandes gestores, grandes influenciadores, eles sabem fazer perguntas para tirar, para extrair das pessoas. É exatamente aquilo que eles querem extrair delas. Mais importante, às vezes, do que a própria resposta é o estado da pessoa. É o que está passando, o que tá dentro dela. Eu aprendi com um cara que ele respondia perguntas em todas, já faz muito tempo. Toda reunião ele abria um espaço para as perguntas. Eu ficava pensando, por que ele quer pergunta? Por que ele quer que as pessoas façam perguntas? Por quê? Para demonstrar o estado delas. Então, se você vai num lugar em que ninguém pergunta nada, você pode perceber o nível de consciência rasa, baixa, medíocre que aquelas pessoas têm. Gente ávida por perguntar, elas querem. Não é gente que só quer aparecer, é gente que quer aprender. Gente que quer aprender. O que mais desfruto na minha vida agora? O que eu desfruto? Como isso me faz me sentir? Em que me empenho com bastante força em minha vida agora? O que me faz ter mais empenho? Como isso me faz me sentir? Quem me ama? Quem eu amo? O que me faz me sentir amado? O que me faz amar? Como isso me faz me sentir? Sempre lembra de como isso altera o seu sentimento. Então, a tarefa aqui hoje é mudar de perguntas enfraquecedoras para perguntas fortalecedoras. Perguntas fortalecedoras são perguntas que rompem padrões e criam saídas do caos. Perguntas que resolvem problemas. Quais são as perguntas? O que há de tão grande desse problema? Por que é que esse problema criou essa dimensão para você? O que você acha que esse problema está desse tamanho? Por quê? O que ainda não está perfeito? O que é que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Olha essa pergunta aqui. O que é que eu estou disposto a não fazer para que fique do jeito que eu quero? Tem coisas que eu preciso fazer e tem coisas que eu preciso deixar de fazer. Como posso desfrutar do processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Por quê? O que? Quando? Onde? Como? Com quem? Quanto?
Vamos lá, para a gente poder terminar. Atividade do dia. Tarefa do dia. Presta atenção. Ativadores. Quero que você hoje, desafio para você. Quero que você escreva. Pode ser agora, depois que você tomar o seu café, depois que você endorfinar o seu corpo, correr, treinar. Mas eu quero que você hoje escreva. Ou você vai escrever, ou melhor ainda, você vai mandar uma mensagem para 5 pessoas que você considera, pessoas que você tem honra, tem gratidão pelo que elas são na sua vida, gente que te conhece, gente que você trabalha, sócio, gente da sua confiança, amigos. Você vai mandar uma mensagem para 5 pessoas, porque o 5 é o número da responsabilidade. Você vai mandar para 5 pessoas e você vai fazer uma pergunta diferente para cada uma delas. Uma pergunta-chave. Presta atenção na tarefinha de hoje. Você vai fazer 5 perguntas, uma diferente da outra. E você vai mandar cada uma dessas perguntas para uma pessoa que você considera. Tá bom? Aí você vai perguntar algo a seu respeito. Fulano, me conhecendo como você conhece, qual é, assim, os 3 passos que você me daria naquilo que eu tenho que fazer hoje para romper, para crescer mais rápido? Sinta liberdade para mandar para quem você quiser. Matheus, eu quero mandar só para uma, não tem problema, manda, mas o desafio é mandar para 5. Manda para 5 pessoas. Faça uma pergunta poderosa. Pensa, avalia essa pergunta. Agora, não fica também preso em fazer uma pergunta assim, nossa, que pergunta revolucionária. Não, uma pergunta que seja relevante para você. Viu? Uma pergunta que seja relevante para você. Tá? Uma pergunta relevante para você. De coisas que você de fato precisa acessar agora. Leitura, Provérbios de 1 a 5. Livro indicado, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Anota. Ah, Matheus, não vou usar esse aqui agora. Deixa anotado. Deixa anotado. Nós meditamos aqui em Provérbios capítulo 10, verso 4. Se você quiser ler hoje Provérbios de 1 a 5, ou se você quiser ler também a carta aos Hebreus, eu estou lendo essa carta nesses dias agora. Medita.